Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta quinta-feira, você vai conferir. Veja agora alguns trechos da aula-palestra realizada pelo juiz regional do trabalho, Lamartino França de Oliveira. O tema dessa aula foi assédio sexual e moral no funcionalismo público. É o TCE Notícias do dia 18 de julho que está no ar. Olá, tudo bem? Durante a 29ª aula-palestra do projeto de ensino à distância realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, o juiz do trabalho, Lamartino França de Oliveira, falou sobre o assédio moral e sexual no funcionalismo público. Confira agora alguns trechos dessa aula. Apesar de serem situações veladas, geralmente ocorridas entre quatro paredes, né, e de difícil prova, nós temos notado que ele tem acontecido mais rotineiramente. As pessoas têm tido uma coisa que antigamente não sentia, o que era a vontade e a necessidade de denunciar. Não que isso seja um tema novo. Assédio moral e assédio sexual já existiu desde que o homem é homem. Basta ter duas pessoas para começar a existir um assédio moral ou um assédio sexual. O que tem de novo nisso é a abordagem. Agora passou-se a verificar que determinadas condutas, né, não dignificam o ser humano. Determinadas condutas atingem o seu bem extrapatrimonial, o seu bem moral, a sua intimidade. E isso, na medida em que gera um problema de saúde, na medida em que fere o direito dessa pessoa, né, é passível de reparação e o agressor é passível de sofrer algumas punições, né? Pois bem, esse tema nós já trabalhamos com ele há mais de 5 anos. Essa é a segunda vez em que eu falo para um organismo público, um órgão público. Nós já falamos eles aqui na Cefaz, uma época, e agora nós estamos falando para vocês. É muito comum trabalhar esse tema na iniciativa privada. Por quê? Porque lá, diferentemente do serviço público, as pessoas judicializaram mais rapidamente essas questões. No serviço público está pouco judicializado ainda. Não temos muitas ações, principalmente em Mato Grosso. Em outros estados, como Minas Gerais, Rio e São Paulo, nós já temos bastante jurisprudência sobre o assunto. Mas em Mato Grosso nós não temos muita jurisprudência. Eu confesso que eu procurei para vocês esses dias no site do TRT e do TJ de Mato Grosso e não encontrei muita questão, principalmente sobre o assédio moral, né? Não encontrei muitas questões sobre o assédio moral. Mas em outros estados, como eu disse para vocês, já é recorrente. Na iniciativa privada, então, se vocês entrarem aqui no site do tribunal, vai lotar a caixa de vocês de tanta resposta que vai vir de jurisprudência sobre assédio moral e sobre assédio sexual. Agora, não vamos fazer disso uma panaceia, achando que tudo, pessoa olhou torto para a gente, é assédio moral. Não é isso. Eu vou chegar ao final hoje, nós vamos diferenciar o que é uma coisa do que é outra. O que vamos tentar fazer, então? Qual vai ser a nossa rotina dessa 1h e pouco que nós vamos trabalhar com vocês hoje? Nós vamos conceituar o tema, né, conceituar o que é assédio depois, o que é assédio moral, o que é assédio sexual. Nós vamos caracterizá-los, ou seja, vamos dizer o que requisitos para se ter o assédio. Faltando os requisitos, não será considerado assédio. Depois nós vamos falar diferenciação segundo o ambiente, ou seja, o ambiente público e o ambiente privado. Por que há uma grande percentual de acontecer mais assédio moral e sexual no serviço público do que no serviço privado? Nós vamos explicar por que as vítimas potencialmente podem estar no serviço público, na sua grande maioria. As modalidades de assédio, né? Nós vamos ver que não existe só um modo de assédio sexual, não existe só um modo de assédio moral, né? Nós vamos verificar as reações e as consequências. Como é que as pessoas reagem quando são assediadas e qual a consequência para o ambiente de trabalho e para a saúde dessas pessoas. Nós vamos ver a legislação sobre o assédio, ainda incipiente no nosso país. E nós vamos depois verificar o que o assédio provoca como ato ilícito, né? Uma esfera penal, o que seria considerado como ato ilícito? Por que o assédio é um ato ilícito? Por que ele tem que ser reparado? Pois bem,
Para quem não me conhece, a grande maioria que não me conhece, apesar de ser juiz do trabalho, apesar de estar há quase 15 anos já nessa carreira, eu sou professor também igual tempo. Tenho formação em letras e tenho formação em direito também, depois com especialização na área de docência. E o meu estilo de dar aula é diferente. Então, desculpe aqui se alguém é evangélico, é aquelas pessoas que são... que não costumam ouvir palavrão, que não costumam ouvir piada de duplo sentido. Eu sou obrigado a fazer isso. Por quê? Porque a aula com prazer é melhor. Se eu já vou falar um tema árido desse aqui, se eu for chegar para vocês e ditar Código Penal, ditar lei aqui, vocês vão ficar enfadados. Então, me permitam não assediá-los, mas tratá-los, aqui como se nós estivéssemos um laboratóriozinho, como se nós estivéssemos lá mexendo com um ratinho branquinho e verificando se esse ratinho vai aceitar uma injeção nossa ou não, se nós vamos poder manipular esse ratinho. Se você não gostar, não quis alguma coisa, faça como o cara que inventou o computador. Por que o cara que inventou o computador foi inteligente? Porque ele falou, o ser humano erra. E como erra? E por errar tanto, vamos botar aqui pelo menos as 2 ou 3 teclas para ele apagar o que ele errou. Tem a tecla del, tem aquela tecla backspace. Tudo isso por quê? Porque você é humano, você erra. Então você diz, não era isso que eu queria. Então, se não serviu para você alguma informação, usa o backspace, usa o del, delete. Saia daqui só com o que aproveita para você. Porque a maior explicação que nós somos falhos e por isso assediamos, ou somos assediados, está nessas teclas que já mostram as nossas funções. Somos falíveis, Somos humanos. Ok. Antes de começar exatamente o tema, eu vou fazer 2 perguntinhas básicas aqui, para a gente verificar como é que é a nossa postura e como é que é a postura de um americano. Ao final, eu vou dar as respostas para essas 2 perguntas que eu vou fazer. Geralmente, quem senta na frente aqui é a minha vítima, a vítima predileta, Por exemplo, você. Se eu te chegasse aqui agora, fosse seu chefe, chegasse aqui, você trabalha em algum órgão público? Na SEDUC. Se eu chegasse para você aqui, sou seu chefe na SEDUC, lá eu sou o Ságuas, lá da SEDUC agora, eu falei, o que você vai fazer hoje depois das 5 da tarde? Vai para a faculdade? Você não poderia, em vez de faculdade, inaugurou um motelzinho novo ali, eu queria conhecer as instalações desse motel. Você iria comigo lá só para conhecer essas novas instalações? Com certeza. Hã? Mas eu não sou ciumento. Não? Obrigado. Então tá. Foi assédio isso? Foi? Para você, foi assédio? Não foi. Não foi assédio. Foi uma cantada grosseira, mas foi. Isso não é assédio. A íntegra dessa e de todas as outras aulas palestras do projeto de ensino à distância para os gestores públicos você confere no portal do TCE, no link Cursos e Eventos. Eu espero você amanhã neste mesmo horário. Até lá. Tchau.